Olá, meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal. E como fazemos todas as quartas, mais uma vez, juntos para o estudo breve e expositivo do livro de Atos. Hoje, em especial, o capítulo de número 8. O capítulo de número 8 vem na sequência do capítulo de número 7, logo após a morte de Estevão. É informado então que grande perseguição começa a haver contra a igreja de Jerusalém. Isso faz com que, à exceção dos apóstolos, todos os demais que haviam se convertido ao cristianismo, principalmente aqueles que não tinham ascendência judaica, mas que eram os chamados helenistas, precisaram deixar a cidade, devido a essa grande perseguição. Isso fez com que se cumprisse então o mandamento de Jesus de que a palavra fosse levada até os confins da terra. E é a partir aqui do capítulo de número 8 que isso se observa quando muitos dos discípulos que haviam acompanhado Jesus e também aqueles que haviam se convertido no início da igreja de Jerusalém, fossem então para todas as direções e para todos os lugares do mundo conhecido daquela época. A palavra diz que através de Filipe, o diácono, a palavra de Deus chega em Samaria e que ali ela foi recebida com grande entusiasmo. Muitas pessoas aceitavam a palavra de Filipe e se convertiam ao cristianismo, aceitando Jesus como aquele prometido, Jesus como o Cristo, de quem falavam os profetas. Havia em Samaria um homem chamado Simão, a quem a Bíblia chama de o mago. Ele praticava grandes sinais, mas ao ouvir Filipe falar e ao perceber o grande poder que emanava de Filipe, ele também abraça a fé, tendo sido batizado. Porém, nós vemos que na sequência do texto, ainda no capítulo de número 8, Simão havia se aproximado do cristianismo, tendo até mesmo sido batizado. Contudo, ele não compreendia o que verdadeiramente significava o Evangelho, o compromisso com o reino de Deus e o poder que é derramado sobre o povo de Deus para que a evangelização seja completada. Ele tenta subornar os apóstolos Pedro e João, que foram a Samaria ver tudo aquilo que estava acontecendo, para que ele também tivesse o poder com a imposição de mãos, derramar o Espírito Santo sobre outras pessoas. Ele é severamente repreendido por Pedro. Isso nos faz pensar muito na igreja cristã evangélica dos tempos em que vivemos aqui no Brasil. Uma igreja que tenta, de todas as formas, pelo mérito do suborno, pela supervalorização do dinheiro, pela supervalorização da prosperidade, corromper, desvirtuar e trocar o que realmente é o poder do Espírito Santo. A exemplo de Simão, muitos falsos pastores têm se levantado no nosso meio, às vezes até realizando prodígios como Simão realizava. Mas são homens corrompidos por esse século, homens corrompidos pelo mundo em que vivemos, cujos valores do mundo influenciam a forma como ele enxerga a vida e a fé, a ponto de corromper, de tentar corromper até mesmo a religiosidade, até mesmo a prática da espiritualidade. Pedro recrimina e diz que tais sentimentos de corrupção e ganância
não podem fazer parte do reino de Deus. A história continua, apresentando o mesmo Filipe, que foi quem levou a palavra a Samaria. Agora, levado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai até a região desértica que ligava Jerusalém a Gaza. Ali ele se encontra com um eunuco, alto oficial, etíope, da rainha Candace. E o espírito que o conduzira até aquela região desértica diz então a ele para que ele acompanhasse a carruagem do etíope. Correndo ao lado da carruagem, ele ouve o etíope lendo as escrituras em Isaías. E ao perceber que o etíope lia as escrituras, faz uma pergunta essencial que precisa continuar sendo feita pela igreja nos dias em que vivemos. Ele se vira para o etíope e pergunta: "Você está entendendo o que lê?" Tomado de grande sinceridade, porque este é o sentimento mais nobre que deve estar presente naqueles que procuram com sinceridade conhecer a Deus através de Jesus Cristo, o etíope responde a ele, transparente: "Como poderei entender se ninguém me explica?" Meu querido irmão, minha querida irmã, percebam que não é só de poder e prodígios que vivia a igreja primitiva. A igreja primitiva também se dava ao papel de reinterpretar aquilo que na teologia costumamos chamar de hermenêutica, de reinterpretar o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. E isso Filipe faz, e passa então a discorrer sobre as Escrituras e a explicar para aquele alto oficial eunuco etíope o que o profeta estava dizendo. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Filipe apresenta Jesus como sendo aquele de quem falava o profeta Isaías. E percebam que o impacto dessa palavra só pôde ser verdadeiramente experimentado nesta história porque, de maneira humilde, o etíope estava com o coração aberto para aprender de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja evangélica brasileira do século XXI deve ser uma igreja que permaneça fiel à palavra de Deus, reinterpretando e aplicando esta palavra aos dias em que vivemos, mas de maneira alguma deixando que a palavra fique de lado para que possamos viver apenas das experiências religiosas, dos sentimentos religiosos, ainda que sentimentos que nos levem ao êxtase. Ainda assim, não há experiência que seja maior do que o conhecimento da palavra de Deus. Toda experiência humana precisa estar balizada pela palavra de Deus. Senão, não é Deus quem está falando, mas sim o homem. Se aquilo que falamos, pregamos nos nossos púlpitos e nos nossos templos, não está de acordo com a palavra de Deus, é o ser humano quem fala e não o Espírito Santo. A palavra de Deus precisa continuar sendo valorizada no nosso meio. Aquele homem se dirige então a Filipe e pergunta: "O que impede que eu seja batizado?" E Filipe pergunta a ele: "Tu crês
que Jesus é o Senhor? E ele responde afirmativamente: sim, creio que Jesus é o Filho de Deus. Imediatamente eles descem e vão até as águas onde o eunuco é batizado por Filipe. E é muito gostoso ver o texto que diz que aquele homem, depois de ser batizado, segue o seu caminho e vai na direção da qual ele estava planejando desde o princípio ir, retornar à sua terra natal. Mas agora ele volta pelo caminho cheio de alegria. Que você possa encontrar esta alegria no Senhor Jesus. Que nesta noite e nos dias que nos sucedem, em que você ouvirá esta mensagem, você possa trilhar os caminhos da alegria. Caminhos que só são proporcionados por Jesus através da sua palavra. Que Deus nos abençoe e nos leve por caminhos de alegria.